Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, com a sua santidade o Papa Francisco. Com vocês hoje, para conduzir esta transmissão, Andressa Collet. Saudamos quem nos segue pelas redes sociais e pelo nosso site, o www.vaticanews.va. Nossa saudação especial também a quem acompanha a nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Em especial hoje, quem nos acompanha em Portugal pela Rádio Amparo de Lisboa, no Brasil pela Web TV Tropicana da Paraíba, pelas emissoras de rádio, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, todos os canais da rede Evangelizar de Rádio e TV de Curitiba, no Paraná, pela emissora de TV EWTN e todas as demais emissoras sintonizadas conosco. Neste domingo, dia típico de verão, na cidade do Vaticano, agora faz 31 graus na Praça São Pedro. Domingo que no Brasil celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. No Vaticano, a festa dos apóstolos, também padroeiros de Roma, foi ontem. Ontem, então, na Basílica de São Pedro, o Papa presidiu a Santa Missa com a bênção dos palhos de 42 arcebispos, como sinal de comunhão com o bispo de Roma. Entre eles estavam 5 brasileiros, de Natal, de Fortaleza, de Aracaju, de Maceió e de Cascavel, no Paraná, além do português Dom Rui Manuel Souza Valério, patriarca de Lisboa. Depois da bênção do Papa, o palho, que é um manto de lã branca que representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, será entregue pelo núncio apostólico a cada um dos novos arcebispos nas suas respectivas arquidioceses e na presença dos fiéis. Fiéis e peregrinos que hoje estão lotando a Praça São Pedro neste dia de verão para acompanhar a oração mariana do Ângelus. E hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo no Brasil, também é dia da caridade do Papa. A ajuda pode acontecer durante todo o ano, mas especialmente hoje. Quem puder pode fazer a sua oferta pelo óbolo de São Pedro. É uma maneira de auxiliar concretamente na missão de caridade do Papa. Um relatório publicado ontem, inclusive, mostra que as doações duplicaram no último ano e foram revertidas em 236 projetos de 76 países, inclusive no Brasil. Enquanto esperamos o Papa para acompanhar e rezar junto com ele a oração mariana do Ângelus, que neste momento, então, acabamos de ver que as cortinas foram abertas e o Papa, então, aparece na janela do apartamento do Palácio Apostólico e recebe aplausos de todos que o acompanham direto da Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O Evangelho da liturgia de hoje nos fala de 2 milagres que parecem estar interligados. Enquanto Jesus vai à casa de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, porque a sua filhinha está gravemente doente, no caminho, uma mulher que sofria de hemorragia toca o seu manto e ele para curá-la. Enquanto isso, anunciam que a filha de Jairo morreu, mas Jesus não para. Chega na casa, vai até o quarto da menina, toma-a pela mão e a levanta, trazendo-a de volta à vida. 2 milagres. Uma de cura
e outra de ressurreição. Essas duas curas são relatadas em um único episódio. Ambas ocorrem por meio do contato físico. De fato, a mulher toca o manto de Jesus e Jesus toma a menina pela mão. Por qual motivo é importante esse tocar? Porque essas duas mulheres, uma porque perde sangue e a outra porque está morta, são consideradas impuras e, portanto, não se pode haver um contato físico com elas. Em vez disso, Jesus se deixa tocar e não tem medo de tocar. Jesus se deixa tocar e não tem medo de tocar. Mesmo antes da cura física, ele desafia uma concepção religiosa errônea, segundo a qual Deus separa os puros de um lado e os impuros do outro. Pelo contrário, Deus não faz essa separação, porque todos somos seus filhos. E a impureza não deriva da comida, da doença ou mesmo da morte. Mas a impureza vem de um coração impuro. Aprendamos isso, então, diante do sofrimento do corpo e do espírito, das feridas da alma, das situações que nos esmagam e até mesmo diante do pecado, Deus não nos mantém à distância, Deus não se vergonha de nós, Deus não nos julga, ao contrário, Ele se aproxima para se deixar tocar e para nos tocar, e sempre nos levanta da morte, sempre nos toma pela mão para nos dizer: filha, filho, levante-se, caminhe, siga adiante. Senhor, eu sou pecador, mas vai avante. Eu me fiz pecador por você e para te salvar. Mas tu, Senhor, o Senhor não é pecador, não. Mas eu acabei suprimindo tudo aquilo para te salvar. É muito bonito isso. Fixemos no coração essa imagem que Jesus nos dá. Deus é aquele que toma você pela mão e o levanta, aquele que se deixa tocar pela sua dor e o toca para curá-lo e dar-lhe a vida novamente. Ele não discrimina ninguém, porque ama todos. E então podemos nos perguntar, nós acreditamos que Deus é assim? Nos deixamos ser tocados pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu amor? Nos relacionamos com os irmãos, oferecendo-lhes uma mão para se levantarem? Ou mantemos distância e rotulamos as pessoas de acordo com os nossos gostos e as nossas preferências? Nós rotulamos as pessoas. Eu faço uma pergunta. Deus, o Senhor Jesus, rotula as pessoas? Cada um responda para si. Deus rotula as pessoas? E eu vivo continuamente rotulando as pessoas? Irmãos e irmãs, olhemos para o coração de Deus, porque precisamos de uma igreja, de uma sociedade que não sejam igreja e sociedade que excluam, que não tratem ninguém como impuro, para que todos, com as próprias histórias, sejam acolhidos e amados sem rótulos, sem preconceitos, sejam amados sem adjetivos. Rezemos a Santíssima Virgem, ela que é a mãe da ternura, interceda por nós e pelo mundo inteiro. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Per verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tua, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de diversos países. Saúdo, em particular, as crianças do círculo missionário que ele cita, então, na Polônia. Os fiéis da Califórnia e da Costa Rica, enquanto vemos bandeiras do Brasil. Saúdo também as filhas irmãs da igreja que viveram uma peregrinação sobre os passos da sua fundadora. E saúdo também outros jovens que vieram de outros países. Hoje se recorda os protomártires romanos. Também nós vivemos num tempo de martírio, ainda mais que os primeiros séculos. Em várias partes do mundo, tanto os nossos irmãos e irmãs sofrem discriminações e perseguições por causa da fé, fecundando assim a Igreja. E também enfrentam martírios os padres brancos. Vamos nos sostener com a nossa oração, deixando-nos inspirar pelo seu testemunho de amor a Cristo. Neste último dia de junho, vamos implorar ao Sagrado Coração de Jesus para tocar os corações daqueles que querem a guerra, para que se convertam a projetos de diálogo e de paz. Irmãos e irmãs, não vamos esquecer da martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e tantos outros lugares onde se sofre muito por causa da guerra. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E como sempre, então, o Papa faz a sua saudação, desejando um bom domingo, um bom almoço, neste que para nós no Brasil é domingo de solenidade dos santos Pedro e Paulo e dia da caridade do Papa, a quem também fazemos um apelo para fazer a nossa oferta, pequena que seja, mas que tem grande valor simbólico. É uma maneira concreta de fortalecer o nosso senso de pertença à Igreja e também o nosso amor pelo Bispo de Roma, que preside todas as igrejas na caridade. E daqui dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, eu vou saudando vocês,
Nesta reflexão que o Papa nos deixa sobre esses dois casos de cura relatados no mesmo episódio que traz o Evangelho da liturgia de hoje. 2 milagres que aconteceram com o toque de Jesus a 2 mulheres consideradas impuras. Sem medo, ele se deixou tocar e tocou para curar, sem discriminar ninguém, porque ama a todos, disse o Papa, ao exortar essa proximidade a cada um de nós. Precisamos, então, exortou o Papa Francisco hoje, de uma igreja e de uma sociedade que não excluam ninguém. Ao contrário, devemos acolher e amar o próximo sem rótulos e sem preconceitos. E com essa mensagem do Papa Francisco, eu, Andressa Collet, vou me despedindo de vocês neste domingo, desejando um ótimo dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.